Os Óculos, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Os Óculos, de Olavo Bilac. O velho e austero Dr. Ximenes, um dos mais sábios professores da faculdade, tem uma espinhosa missão a cumprir junto da pálida e formosa Clarice. Vai examiná-la. Vai dizer qual a razão da sua fraqueza, qual a origem daquele depauperamento, daquela triste agonia de flor que murcha e se estiola. A bela Clarice é casada há 6 meses com o gordo João Paineiras, o conhecido corretor de fundos, o João dos Óculos, como o chamam na praça, por causa daqueles grossos e pesados óculos de ouro que nunca deixam o seu forte nariz de ventas cabeludas. Há 6 meses ela mingua e emagrece e tem na face a cor da cera das promessas de igreja. A bela Clarice. E, ó espanto, quanto mais fraca vai ficando ela, mais forte vai ficando ele, o João dos Óculos, um natagão que vende saúde aos quilos. Assusta-se a família da moça. Ele, com seu imenso sorriso, vai dizendo que não sabe, que não compreende, porque, enfim, que diabo, se a culpa fosse sua, ele também estaria na espinha. E é o velho e austero Dr. Ximenes, um dos mais sábios professores da faculdade, um poço de ciência e discrição, quem vai esclarecer o mistério. Na sala, a família ansiosa espia com rancor a gorda face do João impassível. E na alcova, demorado e minucioso exame continua. Já o velho doutor, com a cabeça encanecida sobre a pele nua do peito da enferma, auscultou longamente os seus pulmões delicados. Já, levemente apertando entre os dedos aquele punho macio e branco, tateou o pulso, tênue como um fio de seda. Agora, com um olhar arguto, percorre a pele da bela Clarice, branca e cheirosa pele, o colo, a cinta, o resto. De repente, que é aquilo que o velho e austero doutor percebe na pele, abaixo, abaixo, abaixo do ventre? Leves escoriações, quase imperceptíveis arranhaduras, avultam aqui e ali vagamente, nas coxas. O velho e austero Dr. Ximenes funga uma pitada, coça a calva, olha fixamente os olhos da sua doente, toda alvoroçada de pudor. Isto que é, filha? Pulgas? Unhas de gato? E a bela Clarice, toda de confusão, enrolando-se no penteador de musselina como numa nuvem, balbucia corando: Não, não é nada. Não sei. Isto é, talvez seja dos óculos do João. Fim do conto. Os Óculos, de Olavo Bilac. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009. Como os Cães, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Como os Cães, de Olavo Bilac. Não é possível, senhora, dizia o comendador à esposa. Não é possível. Mas se eu lhe digo que é certo, seu Lucas, insistia dona Teresa, pois é mesmo a nossa filha quem mo disse. O comendador Lucas, atônito, coçou a cabeça. Oh, senhora, mas isso é grave. Então o rapaz já está casado com a menina há 2 meses e ainda nada, seu Lucas, absolutamente nada. Valha-me Deus. Enfim, eu bem sei que o rapaz, antes de casar, nunca tinha andado pelo mundo. Sempre agarrado às saias da tia, sempre metido pelas igrejas. Mas que diabo! Como é que em 2 meses ainda o instinto não lhe deu aquilo que a experiência já lhe devia ter dado? Enfim, vou eu mesmo falar-lhe. Valha-me Deus. Nessa mesma noite, o comendador, depois do jantar, chamou à fala o genro, um moço louro e bonito, dono de uns olhos cândidos. Então, como é isso, rapaz? Tu não gostas de tua mulher?
Como não gosto? Mas gosto muito. Tá, tá, tá. Vem cá. Quem é que tu lhe tens feito estes 2 meses? Mas tenho feito tudo. Converso com ela, beijo-a, trago-lhe frutas, levo-a ao teatro. Tenho feito tudo. Não é isso, rapaz. Não é somente isso. O casamento é mais que alguma coisa. Tu tens de fazer o que todos fazem, caramba. Mas eu não entendo. Oh, homem, tu precisas ser marido de tua mulher. Não compreendo. Valha-me Deus, tu não vês como os cães fazem na rua? Como os cães? Como os cães? Sim, parece-me que sim. Pois então, faze como os cães, pedaço de moleirão, faze como os cães, e não te digo mais nada, faze como os cães. E ao deitar-se, o comendador disse à esposa com um risinho brejeiro: Parece que o rapaz compreendeu, senhora, e agora é que a menina vai ver o bom e o bonito. Uma semana depois, a Rosinha, muito corada, está diante do pai, que a interroga. O comendador tem os olhos esbugalhados de espanto. Que rapariga? Pois então, o mesmo? O mesmo. Ah, é verdade. Houve uma coisa que até me espantou. Ia me esquecendo. Houve uma coisa esquisita. Que foi? Que foi? Exclamou o comendador. Que foi? Eu logo vi que devia haver alguma coisa. Foi uma coisa esquisita. Ele me pediu que ficasse assim, com um bicho. E. E depois? E depois? E depois lambeu-me toda e. E dormiu. Fim do conto. Como os cães, de Olavo Bilac. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009. O Luar, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Luar, de Olavo Bilac. Insone, a moça Luísa salta do leito em camisa. Verão, verão de rachar. Calor, calor que devora. Luísa vai dormir fora, ao luar. Ardente noite estrelada, entre as plantas descansada, põe-se Luísa a roncar. Dorme toda a natureza, e que esplendor, que beleza no luar! Olha o luar com ciúmes, e sabem vivos perfumes do jardim e do pomar. E ela, em camisa formosa, repousa como uma rosa ao luar. Mas alguém, um fantasma ou gente, chega-se prudentemente para o seu sono espreitar. Alguém que, ardendo em desejo, lhe põe nos lábios um beijo ao luar. Ela dorme, coitadinha, nem o perigo adivinha, pobre, a dormir e a sonhar. Sente o beijo, mas parece que é um beijo quente que desce do luar. A lua, dizem os sábios, também tem boca, tem lábios, lábios que sabem beijar. Luísa dorme em camisa, como é formosa a Luísa ao luar. Vão depois correndo os meses, entre risos e reveses, começa a moça a engordar. Vai engordando, engordando, e chora, amaldiçoando o luar. Já todo o povo murmura, e na sua desventura ela só sabe chorar. Chora e diz que não sabia, que tanto mal lhe faria o luar. O pai, que é homem sisudo, homem que percebe tudo, pergunta-lhe a praguejar: Que é que tu tens, rapariga? E ela: Eu tenho na barriga o luar. Fim de O Luar, de Olavo Bilac. Gravado por Otávio, São Paulo, 2009. A Enguia, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Enguia, de Olavo Bilac. Ao alvorecer, na pequenina aldeia, à beira-mar, Padre João, ainda estremunhado de sono,
Vai seguindo a Praia Branca, a caminho da igrejinha, que parece ao longe, clara e alegre, levantando no nevoeiro a sua torre esbelta. Lá vai o bom pároco dizer sua missa e pregar o seu sermão de quaresma. Velho e gordo, muito velho e muito gordo, Padre João é muito amado de toda a gente do lugar. E os pescadores que o veem vão deixando as redes e vão também seguindo para a igreja. E o bom pároco abençoa as suas ovelhas e vai sorrindo, sorrindo, com aquele sorriso todo bondade e todo indulgência. À porta da igreja, a senhora Tomásia, velha devota que o adora, vem ao encontro dele. Padre João, aqui está um regalo que lhe quero oferecer para o seu almocinho de hoje. E tira do cabaz uma enguia, uma soberba enguia, grossa e apetitosa, viva, remexendo-se. Deus te pague, minha filha, diz o bom padre, e os seus olhos fulguram, cheios de júbilo e gula. E segura a enguia, e vai entrando com ela na mão, seguido da velha devota. Que bela enguia! E Padre João apalpa voluptuosamente o peixe. Mas já aí vem o sacristão. A igreja está cheia, a missa vai começar. Que há de fazer o Padre João da sua formosa enguia? Deixá-la ali, expô-la ao apetite do Padre Antônio, que também é guloso? Padre João não hesita. Levanta a batina e com o barbante amarra a enguia em roda da cintura. A missa acaba. Padre João, comovido e grave, sobe ao púlpito rústico da igreja, e a sua voz pausada começa a narrar a delícia da abstinência e das privações. É preciso amar a Deus, é preciso evitar os torpedos do mundo, é preciso fugir das tentações da carne, e o auditório ouve com recolhimento a palavra suave do seu bom pároco. Mas de repente, que é aquilo? Os homens abrem os olhos espantados, remexem-se as mulheres, levantando curiosamente os olhares para o púlpito. É que na barriga do Padre João, debaixo da batina, alguma coisa grossa está bulindo, e já na multidão de fiéis correm uns risinhos abafados. Padre João compreende, pobre pároco atrapalhado, cora até a raiz dos cabelos, balbucia, fica tonto e confuso. Depois cria coragem e, vencendo a vergonha, exclama: Não é nada do que pensais, filhas, não é carne, é peixe, não é carne. E sacode no ar com a mão trêmula a enguia da senhora Tomásia. Fim do conto. A Enguia, de Olavo Bilac, gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009. O Paraíso, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Paraíso, de Olavo Bilac. A pálida Ramona é uma formosa dona, moça e cheia de encantos. Tem a graça e a malícia do demônio, e aos 20 anos uniu-se em matrimônio ao Chuperico Santos. Ornou-lhe a fronte de gentis galhadas, e quando ele, entre as gentes assustadas, passava assim, que sustos e que espantos. Por fim morreu, foi pena, e a viúva, serena, casou de novo, com Silvério Santos. Fez o mesmo ao segundo que ao primeiro, e louca ao mundo inteiro, andava namorando pelos cantos. Ele morreu, e a pálida senhora, serena como outrora, casou com Hermes Santos. Fez ao terceiro o mesmo que ao segundo. Depois dele, casou com Segismundo Santos. Depois, sem lutos e sem prantos, sem se lembrar dos pobres falecidos, foi tendo por maridos uns 11 ou 12 santos. Ninguém jamais teve maridos tantos, mulher nenhuma teve menos siso, e por ter enganado a tantos santos, quase, com seus encantos, converteu num curral o paraíso. Fim de O Paraíso, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009. A Costura, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Costura,
de Olavo Bilac. Tão bonita, tão bem feita, dona de tão lindos olhos e de formoso sorriso, a Maroca, mas tão tola. Aos 17 anos, tinha a ingenuidade das crianças de mama, e o seu coração só entendia o amor dos gatos, das bonecas, de quantos brinquedos inocentes podem interessar a alma de uma criança. A mãe, lavadeira e engomadeira de fama, dizia sempre ao seu compadre e vizinho Manuel Tesoura, alfaiate de bairros: "Olhe, compadre, esta é que não me dá trabalho nenhum. A pobre pequena nem sabe o que é namorar. Quando a deixo em casa com o irmão pequeno, saio com a alma tão tranquila, como se a deixasse guardada por todo um batalhão. Virtude e inocência até ali, compadre." E o Manuel Tesoura, piscando o olho, respondia: "Assim é que elas se querem, comadre, assim é que elas se querem. Isto de raparigas, quanto mais sabidas, mais difíceis de guardar." De fato, quando a velha ia ao rio lavar a sua roupa, a Maroca ficava sozinha, brincando com o irmão, o Antonico, que só tinha 6 anos. E tão inocente era ela como ele. E às vezes, o Manuel Tesoura vinha ali passar um bocado de tempo a conversar com a rapariga, e trazia a sua agulha, e as suas fazendas, e as suas linhas, e ficava a admirar aquela mocidade e aquela inocência. E foi um dia, a velha lavadeira, ao voltar do rio com a roupa molhada, achou sozinho em casa o pequeno, que dormia. Chamou: "Maroca, Maroca!" Nada. Saiu, foi à casa do alfaiate, bateu à porta: "Compadre, compadre!" Nada. Já preocupada, voltou à casa, acordou o Antonico: "Que é da mana, filho?" E o pequeno, estremunhado: "Mana saiu, foi-se embora com seu Manuel. Seu Manuel cozeu ela, cozeu, e depois disse a ela que era mais melhor ir-se embora juntos, porque mamãe não havia de gostar de ver ela cozida." "Cozida? Como foi que o seu Manuel podia cozer a mana, filho?" "Cozeu, mamãe. Cozeu bem cozida, sim, senhora. Cozeu bem cozida com uma agulha muito grossa. Até seu Manuel cozeu ela com 2 novelos de linha. Até seu Manuel me pediu que eu suspendesse os novelos dele, mamãe." Fim de A Costura, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009. Medicina, de contos para velhos de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Medicina, de Olavo Bilac. Rita Rosa, camponesa, tendo no dedo um tumor, foi consultar com tristeza padre Jacinto prior. O padre, com gravidade de um verdadeiro doutor, diz: a sua enfermidade tem um remédio, o calor. Traga o dedo sempre quente, sempre com muito calor, e há de ver que finalmente rebentará o tumor. Passa um dia, volta Rita, bela e cheia de rubor, e na alegria que a agita, cai aos pés do confessor. Meu padre, estou tão contente, que grande coisa o calor, pus o dedo em lugar quente e rebentou o tumor. E o padre: é feliz, menina, eu também tenho um tumor, tão grande que me alucina de dor. Ó padre, mostre o dedo, diz a Rita, por favor. Mostre, porque há de ter medo de lhe aplicar o calor. Deixe ver, eu sou tão quente. Que dedo grande, que horror! Ai, padre, vá lentamente, vá gozando do calor. Parabéns, padre Jacinto, eu logo vi que o calor. Parabéns, padre Jacinto, que rebentou o tumor. Fim do conto. A Medicina, de Olavo Bilac. Os Anéis, de contos para velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Os Anéis, de Olavo Bilac. A bela sociedade, a sociedade alegre, composta de rapazes e de raparigas, estava reunida em roda da larga mesa da sala de jantar, convertida em mesa de jogo.
A velha mãe das raparigas, a gorda senhora Manuela Matias, bem sabia que aquelas noitadas de víspora e chá lhe custavam os olhos da cara. Mas que havia de fazer a senhora Manuela Matias? Morrera-lhe o marido, deixando-lhe aquelas 6 filhas, e, com todos os diabos, era preciso casar as raparigas, pois não era? E ali estava a boa viúva à cabeceira da larga mesa da sala de jantar, embrulhada no seu xale de ramagens, vigiando as filhas, que ao lado dos namorados iam cobrindo com os grãos amarelos do milho os cartões do Víspora. Cacilda, a mais velha, 20 anos, dizia ela, 25, diziam as más línguas, estava ao lado do louro Eduardo, um janota que às vezes, no flerte inocente com meninas solteiras, descansa das aventuras mais práticas com as casadas. Juntos, juntinhos, inclinados sobre os cartões, tão juntinhos que, de quando em quando, as suas cabeças se tocavam e seus hálitos se confundiam. E os outros pares iam marcando os números. E Cacilda e Eduardo, que caiporismo! Tinham os cartões descobertos, tinham um monte de grãos de milho intacto sobre a toalha da mesa, e a boa senhora Manuela Martins, cochilando, embrulhada no seu bonito xale de ramagens, presidia aquele divertimento inocente. Então, era preciso casar as raparigas, pois não era? De repente, o louro Eduardo deixa escapar da garganta um grito de dor, de angústia, de horror. E, muito pálido, o louro Eduardo aperta apressadamente com as mãos a barriga, enquanto Cacilda baixa a face inundada de uma onda de rubor. Que foi? Que foi? Que foi? Nada, uma dor que me deu. Já passou, já passou. E a saída depois do chá, o louro Eduardo confia ao seu amigo Américo o segredo do seu grito. E Américo, entre duas risadas, indaga: com as unhas? Qual com as unhas, filho? Com os anéis. Eu não sei para que é que aquela rapariga quer tantos anéis na mão direita. Estou todo arranhado. Fim do conto. Os Anéis, de Olavo Bilac. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009. Como a Pescada, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Como a Pescada, de Olavo Bilac. Casados há 3 meses, já o arrufo, já o ciúme, já a resigna. E Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha já para ali toda a verdade. Se foi de fato noivo de Laura, e por que é que foi expulso da casa de Laura? E por que não casou com Laura? E por que é que a família de Laura lhe tem tanta raiva? Mas filhinha, sê sensata, não nos casamos, não somos felizes, não te amo como um louco, que queres mais? Beijemo-nos, que me importa a mim a lembrança de Laura, se é a ti que amo, se te pertenço, se sou teu maridinho carinhoso? Suspira Álvaro, procurando com os lábios ansiosos os lábios da arrufada Clélia. Não, senhor. Não, senhor, diz a teimosa, repelindo-o. Não, senhor. Quero saber tudo. Vamos a isso. Foi ou não foi noivo de Laura? Ai, geme o marido. Já que não há remédio, fui, queridinha, fui. Bem, e por que não casou com ela? Porque o pai preferiu casá-la com o Borba, Comendador Borba, sabes? Aquele muito rico e muito sujo, sabes? Sei, mas isso não explica o motivo por que o pai de Laura tem tanto ódio ao senhor. É que, compreendes, tinha havido tanta intimidade entre mim e a filha dele. Que intimidade? Vamos, diga tudo. O senhor costumava ficar sozinho com ela? Às vezes. E abraçava-a? Às vezes. E beijava-a? Às vezes. E chegava-se muito para ela? Sim, mas não falemos nisso.
Que temos nós com o passado? Se nos amamos? Se estamos casados? Se... Nada! Nada! Insiste Clélia. Quero saber tudo. Tudo! Vamos! E depois? Depois? Mais nada, filhinha. Mais nada. Clélia, porém, com um brilho singular da curiosidade maliciosa nos grandes olhos azuis, insiste ainda. Confesse! Confesse! Ela não lhe resistiu, não é assim? Diga-o, confesse, e abraça o marido, adulando-o. Pois bem, é verdade, responde ele. Mas acabou, passou. Que importa o que houve entre mim e Laura, se nesse tempo eu ainda não te conhecia, a ti tão pura, a ti tão boa, a ti que, enquanto foste minha noiva, nem um só beijo me deste? Clélia, muito séria, reflete e, de repente... Mas escuta, Álvaro, como foi que o pai soube? Por ela mesma, a tola contou-lhe tudo. E Clélia ri como uma louca, mostrando todas as pérolas da boca. Então foi ela quem... Que idiota! Que idiota! Ora, já se viu que pamonha. Aí está uma coisa que eu não teria feito. Uma asneira em que não caí nunca. Como? Como? Exclama o marido aterrado. Uma asneira em que não caíste? Mas certamente, queridinho, certamente. Há coisas que se fazem, mas não se dizem. E, enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa, lá fora, na rua, ao luar, um violão tange o fado e a voz do fadista canta. Homem que casa não sabe qual o destino que o espera. A gente como a pescada, que antes de o ser já o era. Fim do conto Como a Pescada, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009. Imunidade, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Imunidade, de Olavo Bilac. Foi Praxedes Cristiano, a capital federal. Levou a mulher, o mano e a filha, e ao cabo de um ano, regressa ao torrão natal. Regressa. Vão esperá-lo, com festas e rapapés, os amigos, a cavalo. Queimam-se as bichas de estalo, foguetes e busca-pés. Praxedes, guapo e pachola, vem transformado e feliz. Traz polainas e cartola, e guarda-chuva de mola, e botinas de verniz. E a mulher, gorda matrona, é aquilo que se vê. Vem que parece uma dona, vestido cor de azeitona, saído do Ronier. Depois do almoço se ajunta toda a gente principal. E depois de toda junta, o que há de novo? Pergunta, na capital federal. Praxedes impa de orgulho e principia a falar. Ah, que vida, que barulho! No Rio este mês de julho é mesmo um mês de gozar. Praxedes fala de tudo, sem cousa alguma esquecer. Todo o auditório peludo fica tonto, fica mudo e de tudo quer saber. Nisto, o velho boticário, sujeito de distinção, que idolatra o formulário e é a glória do campanário, põe em campo esta questão. Já que tanta cousa viste, Praxedes, dize-me cá. Dizem, não sei se por xiste ou por maldade, que existe muita sífilis por lá. É pura intriga, seu Ramos, diz o Praxede, que quer. 1 ano por lá passamos, e nada disso apanhamos, nem eu, nem minha mulher. Fim de Imunidade, de Olavo Bilac. O Vaso, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Vaso, de Olavo Bilac. Oh, o lindo vaso que Celina possuía, e com que carinho, com que meiguice tratava ela as flores daquele vaso, o mais belo de toda a aldeia. Levava-o a toda parte, e no seu ciúme, na sua avareza, não queria confiá-lo a ninguém,
com medo de que mãos profanas estragassem as raras flores que nele viçavam. Ela mesma as regava, de manhã e à noite. Ela mesma as catava cuidadosamente todos os dias, para que nenhum inseto as roesse ou lhes poluísse o acetinado das pétalas. E em toda a aldeia só se falava do vaso de Celina. Mas a rapariga, cada vez mais ciosa do seu tesouro, escondia-o, furtava-o às vistas de todo mundo. Oh, o lindo vaso que Celina possuía! Certa vez, era por ocasião das colheitas, Celina acompanhou as outras raparigas ao campo. A manhã era esplêndida, o sol inundava de alegria e de luz a paisagem, e as raparigas iam cantando, cantando, e as aves das árvores gorjeando, e as águas do riacho nos seixos da estrada murmurando faziam coro com elas. E Celina levava escondido seu vaso. Não quisera deixá-lo em casa, exposto à cobiça de algum gatuno. E os rapazes diziam: aquela que ali vai é Celina, que possui o mais belo vaso da aldeia. Por toda a manhã, por toda a tarde, a faina da colheita durou, e quando a noite desceu, cantando e rindo, as raparigas desfilaram de volta à aldeia. Celina, sempre retraída, sempre afastada do convívio das outras, deixou-se ficar atrasada e, sozinha, pela noite escura e fechada, veio trazendo o seu vaso precioso. Dizem na aldeia que aqueles caminhos são perigosos. Há por ali, rodando nas trevas, gênios maus que fazem mal às raparigas. Não se sabe o que houve. Sabe-se que Celina, chegando à casa, tinha os olhos cheios de lágrimas e queixava-se soluçando de que haviam roubado as flores do seu vaso. E não houve consolação que lhe valesse, não houve carinho que lhe acalmasse o desespero. E os dias correram, e correram as semanas, e correram os meses. E Celina, desesperada, chorava e sofria. Oh, as flores do meu vaso que me roubaram. Mas no fim do 9º mês, Celina consolou-se. Não tinha recuperado as flores perdidas, mas tinha nos braços um pimpolho. E o João das Dornas, um rapagão que era o terror dos pais e dos maridos, dizia à noite, na taverna, aos amigos diante dos canecos de vinho: ninguém roubou as flores da rapariga, ó homens. Eu é que lhes fiz uma rega abundante, porque não admito flores que estejam toda a vida sem dar frutos. Fim do conto. O Vaso, de Olavo Bilac. O Defunto, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Defunto, de Olavo Bilac. O grave professor, aprumando sobre o nariz os óculos de ouro, começa a sua lição. Grave, grave o professor McLean. Calvo, vermelho, possuindo nas bochechas flácidas algumas falripas raras e grisalhas, o velho inglês é a circunspecção em pessoa. Sempre trajado severamente, calças negras, colete negro, rodaque de alpaca negra, gravata negra de 3 voltas. Grave, grave o professor McLean. Levanta-se, tosse 2 vezes, passeia pela sala um olhar minucioso e principia. Os meninos, em semicírculo, agitam-se, mexem-se, dispõem-se a ouvir a palavra do mestre, que vai fazer a lição de coisas. Justamente um dos alunos faltou. Morrera-lhe um tio. E o circunspecto McLean aproveita a ocasião para ensinar à classe o que é um defunto, o que é a morte, o que é a vida, o que é um cadáver. Quando cessa o funcionamento de um órgão, meninos, disse que este órgão está morto. O corpo humano é um conjunto de órgãos. O funcionamento de todos esses órgãos é a vida. Se os órgãos não funcionam mais, o homem morre. É um defunto. É um cadáver. Mas que é aquilo? Pelos bancos da classe passa, contínuo e mal disfarçado, um risinho alegre. Toda a classe ri, tomada de uma alegria irresistível. Meninos, continua o grave McLean, quando o corpo morre,
começa a decomposição. O riso da classe continua também. Todos cochicham, todos se estorcem, todos se agitam nos bancos. O velho mestre enrubesce, atrapalha-se, sem saber o que provoca aquela alegria. Mas sem parar, com a voz trêmula, prossegue. E quando há decomposição, há infecção e... O grave Maclille, pobre, pobre grave Maclille, baixa os olhos, mira-se, examina-se, fica trêmulo. Malditos botões, malditos botões. Também as calças são tão antigas. Malditos botões, malditos botões. E o grave Maclille está sobre brasas, e é quase sem voz que conclui o seu período. Meninos, quando há decomposição, há infecção, e por isso é que é costume deixar a janela aberta quando há defunto em casa. Fim de O Defunto, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009. Feito no Escuro, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Feito no Escuro, de Olavo Bilac. Ele era branco e ela branca, ambos claros como a luz. Casaram, baile de arranca e pagodeira de truz. O mais formoso dos ninhos era a casa, à beira-mar, onde como 2 pombinhos foram os 2 arrulhar. Só eles, e um cozinheiro, que era o crioulo Manuel. Crioulo lesto e ligeiro, obediente e fiel. Ali, amor assentava os seus doces arraiais, e o mar, gemendo, invejava aqueles beijos e o mais. 9 meses decorridos, uma notícia correu. Escutaram-se os vagidos, e o morgadinho nasceu. Que horror! Que espanto! O menino, filho daquela feição, era belo e pequenino, mas preto como carvão. O marido ardendo em chama, fígado cheio de fel, quer ali mesmo na cama estrangular a infiel. Ela, porém, que o conhece, pergunta: Você que tem? Você maluco parece? Reflita um pouco, meu bem. Bem lhe eu dizia, homem duro, porém você a teimar. Olhe, o que é feito no escuro, sempre há de escuro ficar. Pois, o pobre pequenino, feito de noite, bem se vê, cada qual tem seu destino. O culpado foi você. Tudo acaba em alegria, mas o Manuel, no fogão, malicioso, sorria e temperava o feijão. Fim de Feito no Escuro, de Olavo Bilac. O Diabo, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Diabo, de Olavo Bilac. Tinham metido tantas caraminholas na cabeça da pobre Luizinha, que a coitada, quando às 10 horas apagava a luz metida na cama, vendo-se no escuro tinha tanto medo que começava a bater os dentes. Pobre Luizinha, que medo ela tinha do diabo. Um dia não pôde mais, e no confessionário, ajoelhada diante de Padre João, abriu-lhe a alma, e contou-lhe os seus sustos, e disse-lhe o medo que tinha de ver uma bela noite o diabo empeçou a entrar no seu quarto para a atormentar. Padre João, acariciando o belo queixo escanhoado, refletiu um momento. Depois, olhando com piedade a pobre pequena ajoelhada, disse gravemente: Minha filha, basta ver que está assim preocupada com essa ideia para reconhecer que realmente o diabo anda a persegui-la. Para o tinhoso amaldiçoado é assim que começa. Ai, senhor padre, que há de ser de mim? Tenho a certeza de que, se ele me aparecesse, eu nem forças teria para gritar. Bem, filha, bem, vejamos. Costuma deixar a porta do quarto aberta? Deus me livre, santo padre. Pois tem feito mal, filha, tem feito mal. Para que serve fechar a porta se o amaldiçoado é capaz de entrar pela fechadura? Ouça meu conselho.
Precisamos saber se é realmente ele que quer atormentá-la. Esta noite, deite-se e reze. Deixe a porta aberta. Tenha coragem. Às vezes, é o anjo da guarda que inventa essas coisas para experimentar a fé das pessoas. Deixe a porta aberta esta noite. E amanhã, venha dizer-me o que se tiver passado. Ai, senhor padre, eu terei coragem. É preciso que a tenha. É preciso que a tenha. Vá. E, sobretudo, não diga nada a ninguém. Não diga nada a ninguém. E deitando a bênção à rapariga, mandou-a embora. E ficou sozinho. Sozinho e acariciando o belo queixo escanhoado. E no dia seguinte, logo de manhã cedo, já estava o padre João no confessionário quando viu chegar a bela Luizinha. Vinha pálida e confusa, atrapalhada e medrosa, e muito trêmula, gaguejando, começou a contar o que se passara. Ah, meu padre, apaguei a vela, cobri-me toda muito bem coberta, e fiquei com medo. De repente, senti que alguém entrava no quarto. Meu Deus, não sei como não morri. Quem quer que fosse, veio andando, devagarinho, e parou perto da cama. Não sei, perdi os sentidos e... Vamos, filha, vamos. Depois, quando acordei, não sei, senhor padre, não sei, era uma coisa... Vamos, filha, era o diabo? Ai, senhor padre, pelo calor, parecia mesmo que eram as chamas do inferno, mas... Mas o que, filha? Vamos. Ai, senhor padre, mas era tão bom que até parecia a mesma graça divina. Fim do conto O Diabo, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009. Os Anjos, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Os Anjos, de Olavo Bilac. No ateliê do pintor Álvaro, a palestra vai animada. Lá está o poeta Carlos, muito aprumado, muito elegante, encostado a um buffet Renaissance, sacudindo o pé em que a polaina branca irradia, mordendo seu magnífico Henry Clay de 3.000 réis. Mais adiante, o escultor Júlio, amorosamente inclinado para a viscondecinha de Mirantes, e namoradamente, mirando seu belo colo desnudado, faz uma preleção sobre o amor e a beleza. E ela, agitando com indolência o leque japonês, sorri e crava nele os olhos maliciosos, deixando-o admirar sem escrúpulo seu colo, como para o desafiar a dizer se a própria Vênus de Milo o possui tão branco e tão puro. No sofá, o romancista Henrique discute música de Wagner com Alberto, o maestro famoso, cujo último poema sinfônico acaba de fazer um ruidoso sucesso. São 5 horas da tarde. Serve-se o chá em lindas taças de porcelana chinesa, e nos cálices de cristal brilha o tom aceso do rum da Jamaica. Agora parece que Júlio, o escultor, arriscou um galanteio mais forte, porque a viscondecinha, corada, morde os lábios e, para disfarçar a sua comoção, contempla um quadro grande que está na parede do ateliê, cópia de Rafael. Júlio, falando baixo, inclina-se mais, ainda mais. Então, viscondessa, então. Ela, para desviar a conversa, pergunta uma banalidade. Diga-me, senhor Álvaro, o senhor, que é pintor, deve saber isso. Por que é que, em todos os quadros, os anjos são representados só com cabeça e asas? De canto a canto da sala, suspende-se a conversa. Álvaro, sorrindo, responde. Nada mais fácil, viscondessa. Queremos assim indicar que os anjos só têm espírito. Damo-lhes unicamente a cabeça, em que reside o pensamento, e a asa, que é o símbolo da imaterialidade. Mas o poeta Carlos, puxando uma longa fumaça do seu cheiroso Henry Clay, adianta-se até o meio da sala. Não é só isso, Álvaro, não é só isso. Vou dar à viscondessa a verdadeira explicação do caso. Tomou um gole de rum e continuou. Antigamente, nos primitivos tempos da Bíblia, os anjos não tinham apenas cabeça e asas. Tinham braços, pernas e tudo. Depois do incêndio de Gomorra, foi que Deus os privou de todo o resto do corpo.
deixando-lhes apenas a cabeça, que é a sede do pensamento, e a asa, que é o símbolo da imaterialidade. Depois do incêndio de Gomorra? Perguntaram todos. Por quê? Já vão ver. E Carlos, dirigindo-se a uma estante, tirou uma Bíblia, abriu-a e leu. 9. Então, como as abominações daquela cidade maldita indignassem ao Senhor, mandou ele que 2 anjos fossem converter os perversos e aconselhar-lhes que se deixassem de abusar das torpezas da carne. 10. E foram os anjos, e bateram às portas da cidade. 11. E os habitantes foram tão infames que os deixaram entrar, e assim que os tiveram dentro, também os violentaram, abusando deles. Houve um silêncio constrangido no ateliê. Aí está. E o Senhor incendiou a cidade, e para evitar que os anjos continuassem a estar expostos a estas infâmias, determinou que dali em diante eles só tivessem cabeças e asas. A viscondecinha, dando um muxoxo, murmurou: Choquem! Fim do conto Os Anjos, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009. O Pecado, de Contos para Velhos, de Olavo Bilac. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Pecado, de Olavo Bilac. A Anacleta ia a caminho da igreja, muito atrapalhada, pensando no modo por que havia de dizer ao confessor os seus pecados. Teria coragem de tudo? E a pobre Anacleta tremia só com a ideia de contar a menor daquelas coisas ao severo Padre Roxo, um padre terrível, cujo olhar de coruja punha um frio na alma da gente. E a desventurada ia quase chorando de desespero, quando já perto da igreja encontrou a comadre Rita. Abraços, beijos, e lá ficaram as duas, no meio da praça, ao sol, conversando. Venho da igreja, comadre Anacleta, venho da igreja. Lá me confessei com o Padre Roxo, que é um santo homem. Ai, comadre, gemeu a Anacleta, também para lá vou, e se soubesse com que medo, nem sei se teria a ousadia de dizer os meus pecados. Aquele padre é tão rigoroso. Histórias, comadre, histórias, exclamou a Rita. Vá com confiança e verá que o Padre Roxo não é tão mau como se diz. Mas é que meus pecados são grandes. E os meus então, filha? Olhe, disse-os todos e o senhor Padre Roxo me ouviu com toda a indulgência. Comadre Rita, todo o meu medo é da penitência que ele me há de impor, comadre Rita. Qual penitência, comadre? Diz a outra rindo. As penitências que ele impõe são tão brandas. Quer saber? Contei-lhe que ontem o José Ferrador me deu um beijo na boca. Um grande pecado, não é verdade? Pois sabe a penitência que o Padre Roxo me deu? Mandou-me ficar com a boca de molho na pia de água benta durante 5 minutos. Ai, que estou perdida, senhora comadre! Ai, que estou perdida! Desata a gritar a Anacleta, rompendo num pranto convulsivo. Ai, que estou perdida! A comadre Rita, espantada, tenta em vão sossegar a outra. Vamos, comadre, que tem? Então que é isso? Sossegue, tenha modos. Que é isso que tem? E a Anacleta chorando sempre. Ai, comadre, é que se ele me dá a mesma penitência que deu à senhora, não sei o que hei de fazer. Por quê, filha? Por quê? Porque, afinal de contas, eu não sei como é que hei de tomar um banho de assento na pia. Fim do conto O Pecado, de Olavo Bilac, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.